Salve galera, aqui é o Matheus do canal Cortes Sacadas Empreendedoras e no meu primeiro mês trabalhando pela internet consegui fazer R$4.000 só seguindo o que esse cara ensina no curso. Se você quer aprender a trabalhar com as redes sociais e internet sem nem precisar aparecer, clica no primeiro link da descrição. Só que tem um ponto sobre isso que eu queria explorar com vocês e acho ótimo ter você aqui, Walter, por conta disso. Você viu toda essa evolução, né? Inclusive se adaptou ao que está acontecendo nos novos tempos. O que é melhor ainda. Longa evolução. Pois é. E tem um ponto, a gente falou que hoje é muito mais fácil. Só que se é muito mais fácil pra todo mundo, tem muito mais competição. E algumas pessoas vão ficar pra trás. Eu tô aqui, por exemplo, com o lucro da Rede Globo. A Globo era uma empresa que era muito beneficiada por essa falta de concorrentes. Ela concorria com 1, 2, 3 canais ali abertos, né, com TV por assinatura, mas era uma empresa que em 2015 ela conseguiu 3 bilhões de reais de lucro. Em 2020 ela fechou com 100 milhões de lucro. Então veja a redução de 3 bilhões 5 anos depois para 100 milhões de lucro. Então ela foi muito afetada, porque antes eram poucos concorrentes, e agora a Globo concorre com o podcast, concorre com a gente, rede social, todo mundo. Concorre com o Whindersson Nunes, concorre com toda a empresa que não tinha poder para anunciar na Globo, mas agora criou um canal no YouTube. Então como que para um empreendedor, pensando naquele cara que já está posicionado, que era o seu caso, Walter, há muito tempo aí no mercado, como se adaptar a essas mudanças? Quais cuidados, os caminhos? Então, vamos dizer assim, uma recomendação que eu dou para todo mundo é a seguinte: segura na mão de Deus e vai. O que eu quero dizer com isso? Você tem duas hipóteses em relação à inovação e ao que vem por aí, não é? Ter medo e ficar recalcitrante, ou se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando no Egito os judeus resolveram fugir do Egito, estavam escravizados lá, e foram até a beira do Mar Vermelho para atravessar em busca da Terra Prometida. Normalmente a história, os 10 mandamentos, ou a Bíblia diz que de repente o mar se abriu e eles passaram, né? Não foi bem isto, não foi que o mar se abriu e eles passaram. Eles estavam tão convictos que queriam a busca da liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão comovido com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Que se a gente tiver medo e ficar recalcitrante, se eles estivessem na beira da água, botando o pezinho na água para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Ou seja, na direta proporção em que você se joga de maneira entusiasmada a esse mundo novo, que as portas ou o mar vai se abrir para você. Então, a minha recomendação é o seguinte: assume, desde já, que mudança é o único estado permanente. Assume que empresas daqui para frente não vão morrer por fazer coisa errada, vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. E dentro desse espírito de se jogar de maneira entusiasmada, segura na mão de Deus e vai. O Bruno, deixa eu pegar isso que o Walter falou, que é super interessante para olhar para o Brasil. Olha o Brasil nos últimos 100 anos. Quem que é o Brasil dos últimos 100 anos? 2 cidades, São Paulo e Rio. Commodities, né? Café desde lá de trás. Exatamente. É um país que as empresas que exportam e competem efetivamente são só as de recurso natural. Você conta nos dedos de uma mão quantas empresas que não estão ligadas aos recursos naturais. Não tem marca brasileira. Não tem, zero, é horrível. Exato. Quando você olha para a taxa de desemprego historicamente alta, então o que teu pai e tua mãe falava? Bruno, vai trabalhar para alguém grande, tem a chefe, concurso público. A minha avó falava isso para mim, ela falava: filho de pobre tem que fazer concurso público. E nem pobre a gente era classe média. Uhum. Mas eu cresci ouvindo isso, pô. E fui militar, fiquei 11 anos no exército. Ah, é? Que legal. Olha que interessante. Quando você olha, então, a formação da sociedade brasileira, ela tem dificuldade de entender o que o Walter tá falando. Tanto é que você chega em casa e fala que vai ser empreendedor, teus pais brigam com você. Mas você vai prestar concurso público ou trabalhar para uma grande empresa, teus pais falam: parabéns, meu filho tem sucesso. Então, existe nesse exato momento uma quebra de um paradigma violento, que é a figura, e aí naturalmente, Walter, eu quero tirar, pegando bem os teus comentários. Você é de São Paulo, Diego? Sou de Minas. Minas. Você é de São Paulo, Walter? São Paulo. Eu quero tirar aqui naturalmente o empreendedor de palco. Mas esses empreendedores, eu não quero dizer aquele que montou startup, a Luísa Trajano é uma grande empreendedora, né? O Walter é um grande empreendedor, então não tem a ver com montar startup nos últimos 5 anos. A figura dessas pessoas, ela é muito importante nesse momento para dar essa referência e começar a quebrar esse paradigma que a gente tem na cabeça para permitir as pessoas entenderem isso com muito mais facilidade.